bem. E nós estamos aqui no estúdio com duas figuras. Nosso querido colaborador, grande psiquiatra, doutor Marcelo Veras. Olá, Mário. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Que prazer ter você aqui de novo, viu? Você sempre é muito bem-vindo, seja como comentarista, a última entrevista que nós tivemos aqui com o Valdomiro, né? Rapaz, que maravilha! Aquele livro dele, Calamidade. Você sabe que eu fui para os Estados Unidos, eu levei vários exemplares para entregar aos meus filhos. Então o Valdomiro brincou que falou que só tinha vendido 11, então já vendeu 20. Eu vou dizer. Pode dizer. E quero marcar para voltar você e ele de novo. A gente sempre vai ter assunto, não vai ter problema. E aqui também com você, Cauê Ribeiro, que é psicólogo, membro do coletivo Ocupação Psicanalítica e ex-participante do PSI-UFBA, mestrando em psicologia na UFBA. Cauê, olá, Mário. Seja muito bem-vindo aqui também, viu, rapaz? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é da gente, rapaz, nessa luta aí que estamos todos engajados. Marcelo, fale aí sobre esse encontro que vocês estão realizando, inclusive com o pessoal do Rio de Janeiro. Fala aí, vontade. Vou falar um pouco. Bom, na verdade, a palavra encontro ela é muito oportuna. Não é um congresso, não é um simpósio. São pessoas que estão mais ou menos com projetos similares acontecendo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e também em Salvador, de repensar o lugar do psicanalista no mundo e principalmente repensar a psicanálise a partir de algo que não deve ser visto como clichê intelectual, que é a decolonialidade. Que muitas vezes assim, eu vejo muitas críticas a isso, quando na verdade o que a gente precisa entender é que ser, por exemplo, um homem trans no Brasil é completamente diferente de ser um homem trans na Europa ou na América do Norte, né? O exemplo. O tipo de assim, mais intenso de racismo é um, aqui é outro ali, ou seja, há certas particularidades que a gente percebe que vêm dos impactos do colonialismo. No entanto, e você sabe disso muito bem, até é curioso que até hoje, quando vamos discutir segregação, e olha, estão falando do Brasil, a gente está aqui no Brasil falando de segregação, nada contra, obviamente, a gente vai usar ainda primo leve e vai usar os exemplos judeus, né, da Shoah, que é um universo extremamente distinto do que é pensar o que foi aqui, por exemplo, né, tudo que se passou, principalmente nesse momento pós-abolição dos escravos, que foi um momento que eles foram deixados completamente à míngua, né, que os quilombos tiveram que se organizando também. E esse impacto da segregação não aparecia. Eu fui diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, né, você sabe disso, tem uns 5 anos, 6 anos. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que lá assumo uma escola no Brasil, em Salvador, que é uma das maiores cidades negras fora do mundo. É quase um clichê dizer isso, mas é verdade. Cadê os psicanalistas negros? Nenhum, pouquíssimos. Isso me incomodou muito, porque eu via há algo no processo da formação do psicanalista que faz com que a psicanálise ela seja muito mais representada por uma elite branca, com todos os privilégios que a gente percebe, quando, na verdade, tudo que passa a população negra no Brasil, todos os estigmas, as violências, dão um estofo muito mais real para se exercer uma clínica, porque a psicanálise existe graças aos judeus na Europa. Ou seja, essa experiência da segregação, ela pode forjar um outro modo de fazer psicanálise. Foi assim na Europa. Freud era judeu, todos eles eram judeus. Ou seja, eram feitos com certo estofo. E aí o que a gente percebe é que isso na Bahia não existe. A Bahia a gente continua usando os exemplos europeus, né, na grande maioria dos casos. Então, esse encontro é para isso. Coletivos que aqui e ali trabalham no Portal Favelas, no canal 247... que vão se reunindo para pensar a questão indígena. Aí surgiu da Mariana Molica, uma colega do Rio de Janeiro, que até tem um programa no canal 247, da gente fazer esse encontro aqui, que vai ser amanhã, híbrido agora, né, que é a palavra da moda, né? Então, tudo será híbrido lá na Universidade Federal da Bahia, das 9 às 17 horas.
E aí, Cauê, me conte você, sua participação e como é que você vê esse processo todo. Bom, a participação muito feliz, até tendo feito parte do PSIL também, ali no período de 2019 a 2021, por aí, também nesse processo, ter começado a integrar a ocupação psicanalítica também, nesse outro encontro entre Marcelo Veras e Mariana Molica, que foi um momento que a gente falava sobre psicanálise e balas perdidas, se eu não me engano, que foi um encontro com a Mariana, onde ela pôde falar um pouco do trabalho dela no Rio de Janeiro, onde ela já integrando a ocupação, ela trazia um pouco dessa perspectiva de como a psicanálise inserida nesses outros espaços, que não apenas o das escolas de formação, poderia também se servir ou servir a comunidade, sobretudo as favelas do Rio de Janeiro, apresentando uma outra perspectiva, inclusive através da mídia, de como aquela comunidade vive. De que ali não há apenas violência, de que ali não há apenas aquele estigma da pobreza, de como essas pessoas elas convivem entre si. Então a proposta de muito me interessou logo de cara, comecei a integrar a ocupação psicanalítica e de lá para cá, de 2021 até hoje, ainda 2022, quase 2023, a gente segue nesse projeto hoje em 4 estados, né? A ocupação ele tem crescido muito. A gente está tanto na Universidade Federal de Minas Gerais, com a representação da Andréa Guerra, no Rio de Janeiro, através da UFRJ, com a Mariana Molica, na Universidade Federal do Espírito Santo, com o Fábio Bispo, e aqui na Bahia com o Marcelo Fonseca, através da Universidade Federal do Recôncavo. Então, o que tem surgido de muito curioso para a gente é como a psicanálise ela vai se... talvez não seja a melhor palavra, mas alastrando, não é exatamente uma doença, um vírus. Não, um vírus. Pode dizer, é uma peste. Então, alastrando de fato, como ela vai se alastrando num espaço que não é o espaço que a gente espera que a psicanálise faça enquanto formação, que é exatamente a universidade. É um discurso ali muito da ciência, da certeza, e a psicanálise ela tenta se colocar num outro lugar, mas tem encontrado um campo muito fértil dentro da universidade, de professores que são professores universitários e são psicanalistas, mas que têm desenvolvido algumas atividades e projetos em torno dessas questões do laço social, sobretudo a segregação, o racismo, e aí pensando tanto o racismo contra o negro, quanto o racismo contra o indígena, que tem ganhado uma forte demanda, sobretudo na pandemia, como grupos que sofreram bastante com a incidência do vírus. Eu fico assim, muito pensando aí, Marcelo, que você falou duas coisas aí. Primeiro, de que Salvador é a cidade chamada Roma Negra, tá? E, no entanto, o único prefeito negro que teve aqui foi Edivaldo Brito, assim mesmo nomeado. Ele foi candidato a prefeito contra mim. Eu ganhei por circunstância que eu tinha sido prefeito, etc. Ele é um ser de grande valor, meu amigo querido e colaborador nosso também. Mas eu me lembro que, na época, eu vi várias pichações na cidade escritas assim: negro não vota em negro. Eu ficava absolutamente chocado com um negócio desse. Quando, na realidade... Eu me lembro. Tinha pichações mesmo assim. Eu ficava absolutamente chocado e eu dizia, rapaz, para mim, eu dizia assim, eu não tenho como ganhar essa eleição. Porque não é possível que essa maioria negra não tenha consciência e não vai votar nele em vez de mim. Que é um branco, filho de imigrante, judeu, que tem nada a ver. Não faço nem parte dos povos originais ou que vieram para aqui na primeira leva. E, no entanto, isso existe até hoje, Marcelo. Esse racismo, rapaz, é uma coisa muito mais forte do que as pessoas sequer admitem, rapaz. Quando você chama pessoas assim, você é racista? Não, eu tenho um amigo negro. Você é homofóbico? Não, eu tenho um amigo gay. Você é antissemita? Não, eu tenho um amigo judeu. O que é que tem uma coisa a ver com outra? Nada, rigorosamente nada. É verdade isso, Marcelo? É verdade. Por exemplo, nós temos eu até cheguei a convidá-lo, né, a Jerônimo, o governador, né, eleito na agenda, para ver se conciliava, para ele mandar uma mensagem ou participar do nosso evento, porque a segunda mesa, a mesa 2, é todo pensando na questão da saúde mental indígena e dos suicídios que aumentam muito nas populações indígenas, sobretudo nesse momento mais bolsonarista né, da história.
E temos aí um governador de origem indígena, quer dizer, o primeiro, né, que temos aí. Então é uma coisa que eu acho que é muito bacana. Mas eu estava no carro aqui, vindo para cá com o Cauê, e estava me divertindo, porque como eu já participei como, né, na banca, para bancas de heteroidentificação racial da Universidade Federal, que são importantes, porque senão você abre vagas, por exemplo, para medicina, e aí chega... Literalmente, eu me lembro que tinha uma banca que chegou, da banca apareceram 5 pessoas pleiteando, moças pleiteando, que são negras, querendo entrar na medicina, por cotas e tal. Pareceu o concurso de Miss Suécia. Eu olhava assim, eu não acredito que existe essa pessoa vai se auto-identificar como branca. Então, é preciso ter a banca de heteroverificação. E a gente discutia a questão do pardo, né, que é uma questão muito complicada, e ele me saiu com um conceito. Qual foi o conceito que você saiu? Tem sido, não é exatamente um conceito, mas uma formulação que vem sendo muito ventilada socialmente, que é a ideia de afroconveniência, né? De como algumas pessoas transitam aí conveniente... Na última eleição foi muito citado isso, né? Tivemos alguns exemplos bem interessantes. Mas isso é realmente uma coisa que me deixa impressionado. Agora, eu sou mais Jorge Amado, que dizia que o único branco da Bahia era o cônsul da Suécia. Para mim, essa é uma frase lapidar, rapaz. E realmente o único branco. Agora, evidentemente que até no caso aí da política, quando o repórter da TV Bahia virou para o meu querido amigo Assemi Neto e disse a ele: mas você, socialmente, você não é pardo. E é verdade. Não, é verdade. Como é que você pode chegar para um sujeito que é milionário, que, sabe, tem todos os benesses, etc, etc. Não que seja um pecado. Que não é, talvez nem tanto, inclusive, um vitorioso. É uma coisa, ele se coloca como uma pessoa que vem de gerações, né, que já estava no poder e tudo. Então, ele representando um clã que nunca se identificou como um clã negro. Você pode até ter numa família negra um que sai, né, pardo claro, mas ali não, o clã era outra coisa, né? Ardélia. Doutor Marcelo, Cauê, tudo bem? Olá. Ontem a gente viu, ontem ou anteontem, a gente viu uma matéria do Estadão falando sobre o ataque nas escolas em Aracruz. E eles representaram aquele episódio, né, onde um jovem, um menino branco com símbolos nazistas, eles, para representar a matéria, colocam as mãos de uma pessoa negra segurando a arma. Isso gerou uma enorme repercussão. E tem um monte de gente que fica assim, querendo entender, né? O que é isso? É isso que a gente pode dizer, isto é o racismo estrutural. Está no coletivo, no inconsciente coletivo das pessoas. A violência vem de pessoas pretas. Como é que a gente lê isso? Bom, esse episódio foi um episódio bom para a gente perceber que tem uma frase que eu forjei na psicanálise, que é: quem tem inconsciente não precisa de inimigo. Ou seja, às vezes o sujeito vai com toda uma ideia objetiva de um plano de realidade e ele vai dizer até: escorreguei sem querer e coloquei uma foto de um homem negro. Não existe esse tipo de erro para a psicanálise. Quer dizer, esse erro significa que tem algo ali no inconsciente que forjava. Tem uma história, que é uma história bastante dura que eu conheço, do ator Burt Lancaster, que é um ator bastante conhecido quando ele trabalhava no cinema, pela afinidade que ele tinha com os atores negros, com a cultura. Então, é uma pessoa que se colocava perfeitamente afinado né? E tinha um filhinho pequeno, ele estava andando na rua com o filho dele. E foi aí que ele percebeu como o racismo, podemos chamar de estrutural, eu chamo, era inconsciente. Ele passou com o filho, tinha uma mulher negra com carrinho de bebê, obviamente com o filho dela, negro. E o menino falou sem maldade. Ele chegou, olhou e falou: pai, olha que lindo, que bonito, um bebê empregada. Né? Ou seja, isso mostra como... Foi ali que ele tomou um susto, que ele viu que já aos 4 anos de idade tudo estava sendo lido, tudo estava sendo identificado, né? Vem daí algo que eu queria que talvez aí o Cauê vai ter muito mais, como é que eu vou dizer, lugar de fala do que eu vou dizer. Vem a mesa 3 que a gente vai fazer, que tem um nome que vem da Conceição Evaristo, mais ou menos, né? Outras pessoas usam, claro, que é o de escrevivência. E essa mesa 3 serão escrevivências, eu deixo aí o Cauê falar um pouco disso. E tem sido, inclusive, um conceito que a ocupação psicanalítica tem trabalhado bastante, essa ideia das escrevivências enquanto uma metodologia de trabalho, muito em torno do que a própria Conceição propõe, né? De que não sejam histórias para ninar o sono de brancos, mas para acordá-los dos seus sonos injustos.
de como o sofrimento de pessoas negras ele é tão visceral e tão estrutural, a ponto de, inclusive, até quando vocês trazem um pouco dessas histórias, desses relatos, como um dos grandes intelectuais do Brasil, Kabengele Munanga, coloca essa ideia da mestiçagem, da miscigenação, o que é que justificaria, até quando o Mário traz esse exemplo das pichações em Salvador, de que negro não vota em negro, mas de como esse movimento identificatório sempre nos leva a uma tentativa de bem-estar, de ajuste, de que não vamos nos identificar com outro negro, porque isso socialmente, nessa dinâmica de racismo estrutural, na medida em que eu me identifico com outro negro, logo eu também me coloco como alvo dessa violência. Então é muito mais fácil eu tentar apagar a minha própria negritude, me identificar como uma pessoa branca, um pouco menos negra, para tentar não ser alvo da violência. Então termina sendo uma tentativa de saída ali, dessa segregação, uma tentativa de saída desse alvo de violência, e que não é uma saída exatamente. Nos coloca apenas num outro lugar de violência. Termina sendo uma outra forma de apagamento, de invisibilização, de negação de uma cultura. E viemos, assim, nos últimos anos, de uma tentativa muito grande de reformular isso, né? De como pessoas negras têm tentado resgatar uma cultura, marcos e ancestralidades que possam afirmar, de fato, quais são essas manifestações de diversas culturas negras, quais são essas manifestações de símbolos, identificações que são próprios, que não estão relacionados exatamente a uma branquitude, mas a algo que tem a ver com a própria experiência de corpo, de cultura, dentro da sociedade, que tente colocar essas pessoas no outro lugar possível. Então tem sido uma experiência muito bacana quando a gente pensa essas escrevivências, ok, temos assim experiências de violência, mas também existem outras experiências que atravessam a vida de pessoas negras, existem outras potências, existem outras situações que também nos marcam, que nos potencializam enquanto sujeitos, enquanto cidadãos. Eu acho que a escrevivência é um pouco que é do testemunho, a lógica do testemunho, é que nunca antes, vocês viram agora na Flip, tantos escritores negros, a literatura, né, feita por escritores e escritoras negras está enorme. A Flip consagrou praticamente, né, o principal, né, lá em Paraty, do corpo do projeto para esses escritores. Então são vozes que começam a aparecer. Na psicanálise, a única psicanalista que rompeu o muro, escreveu um livro, que se tornou praticamente, agora menos um pouquinho, né, a única referência de um autor negro na psicanálise no Brasil, é uma pessoa daqui da Bahia, Neuza, que era uma psiquiatra, né, daqui, mas que se estabeleceu no Rio de Janeiro e que escreveu o livro, Neuza Souza, Tornar-se Negro, onde ela fala dela mesmo, que foi ela como psicanalizante, como ser analista. Então, são casos duros. E mais duros, recentemente a gente tem a experiência, inclusive, de uma referência viva, né, que é a Isildinha Batista Nogueira, que é uma outra psicanalista negra que tem feito um trabalho bem bacana também. Agora, às vezes eu acho que esse negócio é tão incrustado assim na nossa cultura, né, que é uma coisa difícil. Estava me lembrando aqui Rita Batista, que é essa figura maravilhosa, que durante anos trabalhou aqui com a gente e hoje brilha lá na Globo. Ela é uma estrela, né? Ela virou pop, né? A Rita tá pop. Ela me contava que ela morava na Graça. Em determinado tempo que ela morou em Salvador, morava na Graça. Aí ela estava assim na porta do apartamento e chega uma senhora de idade, assim, meia idade, assim, não, mais do que Nardelli não é meia idade, tá, não. Mas chega uma senhora e diz assim: sua patroa está aí, minha filha? Ela vira e diz: aqui a patroa sou eu, essa é minha casa. Quer dizer, você vê, isso é tão, não é, tão na cabeça. Tem gente que vira para mim e diz assim: olha, eu não sou racista, mas se eu estiver andando numa rua e vier um negro ou uma negra, eu mudo da calçada. Mas não é, né? Medo, hein? Mas não é, né? Você imagina se fosse. Rapaz, como é que é isso? Como é que a gente vai... Tem que ter novas estratégias. Uma das maiores, assim, a gente ficava até muito triste quando via isso, que é o seguinte: como é que era o processo de heteroidentificação da banca? Os jovens que se colocavam para entrar pelas cotas, né, indígenas, eu me ocupava mais da cota para negros. Eram 800, 900.
com muita gente que poderia fraudar. Então tinha um núcleo de pessoas. O pessoal me chamava de bebê, o único branco da banca. Todos, obviamente, por razões óbvias, eram negros. No começo olhava para mim meio atravessado, mas você me conhece, eu vou chegando lá e a gente no final estava muito bem juntos. Eles me colocaram até para ser presidente da banca uma época. E aí, o que mais doía a gente é o seguinte: chegava então no concurso de cotas as pessoas negras. É legal, com os cabelos bonitão, com o Cauê todo fashion, assim, vai chegando e tá. Aí você tá ao lado, você não pode falar nada, você tem que olhar as identidades, as carteiras de identidade. Aquele monte de menina bonita toda, porque ali era um concurso para valorização, né? Uma banca para avaliar a negritude, tudo com cabelo alisado, tudo assim, tentando parecer o mais branco possível na identidade social, né? Então, doía muito a gente perceber como a pessoa tinha que se amoldar se ela quisesse viver na Bahia a um certo assim. Você pode ver, se pode até bem ser aceito. Seja mais parecido com a gente. Alisa esse cabelo, né? Cabelo, como dizia cabelo ruim não pode. Eu acho que cabelo ruim... Não, até esse negócio de dizer que é cabelo ruim... Não, tem cabelo ruim, eu digo isso por um amigo meu que trabalha. Eu sei, tem gente cabelo ruim assim é o cabelo de branco, porque liso, você não consegue fazer nada. Cabelo negro, você faz 1000 esculturas, 1000 coisas. É o cabelo que você pode mais inventar, é o cabelo negro. Quando eu era jovem aqui, o que mais se via placa aqui, inclusive bairros populares, era assim: alisa-se cabelo. E tinha um químico Rigor que tinha um produto que ele anunciava, eu conheci ele, isso há 70 anos atrás. Venha cá, não. Alisa o cabelo duro sem queimar. Baba de babosa. Pois é, alisa o cabelo duro sem queimar. Você sabe que essa marca do brasileiro não é universal, mas ela é do Brasil. É tão forte que, por exemplo, no exterior, no mundo, por exemplo, você vai na França, você vai ver uns salões de beleza, aí tem assim, lissage brasiliana, que é alisamento brasileiro. É conhecido como alisamento brasileiro. E acabou que o Brasil exportou racismo, assim, segregação já. E de fato é um modo muito da nossa cultura de se relacionar e de como as pessoas negras vão tentar encontrar um lugar na sociedade brasileira, né? E aí não é uma experiência, por vezes, muito diferente. Inclusive, quando a gente falava sobre o lugar de pessoas negras dentro da psicanálise, de não identificarmos, por vezes, muitos psicanalistas negros, esses também passam por um processo de embranquecimento para poder tentar fazer parte desse espaço. Infelizmente, por mais que a gente trate do sofrimento, da segregação, de como podemos encontrar outros modos de gozo, mas ainda assim não deixa de ser um espaço também atravessado pela própria violência e pela segregação. E aí tem uma fala muito interessante de uma psicóloga, ela não é psicanalista, a Cida Bento, quando ela vai falar sobre o pacto narcísico da branquitude, né? De como em todas as instituições, quaisquer que elas sejam, toda instituição ela é racista. Então, a psicanálise, ela sim, em alguma medida também uma instituição, ainda ela vai estar atravessada por práticas racistas. E é o nosso trabalho, o nosso compromisso tentar ir dirimindo isso aí de alguma forma, para que seja um ambiente cada vez mais agregador e não tão segregador, né? Agora, nesse evento que vocês vão fazer amanhã, quem é que vai participar e como é que... O que é que vocês esperam? Agora vamos entrar também, digamos, até agora a gente vem de uma polêmica que a gente está trazendo já mais conhecida. Agora vamos dar um salto a mais, que será a última mesa, que vai ser também o lançamento do livro Fora do Armário e Psicanálise, né? O Inconsciente Sexual. O que é a psicanálise fora do armário? É um modo também onde a gente vai criticar o falocentrismo com que muitos psicanalistas passaram a entender a psicanálise, a começar por alguns psicanalistas históricos antigos que diziam que colocavam realmente a homossexualidade como perversão. Houve todo momento que veio. E o psil, você me conhece, sabe que eu sou meio barulhento, eu gosto de fazer umas coisas. Quando eu percebi isso, eu fiz meio que um chamado. Haveria aqui pessoas trans interessadas em Lacan. E eu recebi do Brasil inteiro pessoas muito interessantes. Eu selecionei 3 pessoas trans que são psicanalistas do psil hoje em dia. Estão comigo 2 trans homens,
e uma trans mulher, não, uma mulher trans e 2 homens trans, e que um deles, o Julian, falou uma coisa que sempre me marcou, o que ele disse. Ele disse, tudo bem, agora eu sou psicanalista, eu não quero ser conhecido como o psicanalista trans. Por quê? Porque eu só vou atender trans. É a mesma coisa que o Cauê, não. Quem é negro vai procurar. Né? Negro se analisa com negro, que ele recebe muito isso. Né? Tem gente que chega lá no psico e fala assim, não, eu não quero analista branco, quero analista preto. Ainda diz assim, mulher, preta, ainda tem as coisas. Cabe a nós tentar desfazer isso. Então essa última mesa é exatamente uma mesa que a gente vai tratar esse mundo que tem esse paradoxo no Brasil, e que a psicanálise tem muito a dizer sobre isso, que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, o país no mundo que mais consome prostituição trans, mas é também o país que mais mata trans. Ou seja, eles matam o objeto do seu próprio fascínio. Ou seja, isso mostra a aliança que desde os nazistas a gente percebia ali, que tem várias experiências sobre isso, o fascínio também que exerce e que é impossível. Então, já que eu não posso me interessar por essa pessoa, não posso mostrar minha libido, eu vou matá-la porque resolve meu problema. Porque eu tenho que gostar de outra coisa. Então, eu vou eliminar aquela coisa que eu não gosto. Então, a gente percebe, por exemplo, que esse movimento que a gente está fazendo agora, vou chamar de movimento um pouco, ele não é banal. Ele veio das nossas experiências clínicas ao descobrir, por exemplo, que uma das... A Bruna, que é uma psicanalista trans do nosso projeto, mas que ela fala de Blumenau, não, Santa Catarina. De Joinville. Sim. Ela está em Joinville. Quando houve, entre o primeiro e depois do segundo turno, ela ficou em lockdown político. Porque na cidade, ela ao invés de ser vista como uma profissional, uma psicóloga com consultório, com tudo isso, ela era vista como aquilo que precisa ser eliminado um pouco. Ela ficou com medo, né, dessa extrema-direita que batia na porta da casa dela e dizia... bom, eu vou botar a câmera de segurança, mas você votou em quem? Senão eu vou quebrar a câmera de segurança. Quer dizer, era aberto isso, né? No sul do Brasil está aberto. Então, trazer essas questões do mal-estar em cima do sexo, eu acho que também é muito importante. Por isso que repare a mesa, então tem indígena, a gente vai tratar da questão negra e vamos tratar da questão da comunidade LGBTQIA+, que é muito ainda ameaçada, né? Muito mesmo ameaçada, e onde se comete muitos crimes. Espero que a gente comece um processo de reconstrução do país, né? Porque nós fomos para o inferno. E a volta vai ser difícil, claro, complicada, né? Porque você falar em sair do armário, essa direita ultra-radical também saiu do armário. Só eu não acho que Bolsonaro vai ser o líder que ele gostaria de ser da extrema-direita. Ele não tem nem competência para isso. Não tem competência. E o processo das identificações, esse processo de identificações, por exemplo, o Trump não calou a boca. Então o trumpismo vai durar mais. Né? Mas aqui houve um afundamento, né? Assim, né? Eu tenho muito, assim, não tanto quanto você, que é celebridade, eu brinco que eu sou subcelebridade, eu tenho algumas pessoas. E aí teve um hater que chegou para mim e colocou assim, é um absurdo você, um psicanalista inteligente, votar num ex-presidiário. Eu disse, meu amigo, isso é relativo, você está votando num futuro presidiário. Então, tudo é relativo. Que pena que o tempo da gente acabou. Foi ótimo aqui. Conversei com o doutor Marcelo Veras, psiquiatra, e doutor Cauê Ribeiro, psicólogo, que estarão fazendo amanhã lançando um livro Fora do Armário, a realidade sexual do inconsciente, também um evento inconsciente e decolonialidade na UFBA, com participação da Universidade do Rio de Janeiro. O que eu sugiro que aqueles que quiserem assistir, ainda mais agora que por conveniência está havendo distanciamento social, basta entrar amanhã a partir das 9 horas no canal do YouTube, escrever PSIU UFBA, PSIU UFBA, e aí vai estar lá sendo transmitido.
De repente até a metrópole fica fazendo lá, você vai entrando lá na Ardélia de vez em quando, dá uma olhada, a Vitória entra, olha, tira esse trecho aqui e passa. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cauã. Foi ótimo conversar com vocês. Eu começar o dia assim é muito bom. Um grande abraço para vocês. Nós vamos encerrar a rede, estamos falando para todo o interior da Bahia, vamos para o intervalo comercial e a gente volta ao meio-dia. Até lá.